Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Nossa aula hoje nós vamos continuar falando sobre a produção de energia no Brasil. Dessa vez vamos discutir sobre a produção de energia elétrica a partir de fontes renováveis. Então, a produção de energia elétrica no Brasil, se a gente for analisar aqui esse gráfico de 2016, mostra que existe uma grande produção de energia elétrica em usinas termoelétricas, certo? Utilizando as usinas termoelétricas. Seguido de hidrelétrica, a gente percebe que a energia eólica, juntamente com a solar, já apresenta uma perspectiva de crescimento, um pouquinho, mas apresenta. E a energia nuclear é um pequeno percentual, né? Pouco mais de 2%. Desde o início desta década, o Brasil está passando por um lento, mas é contínuo processo de crescimento de produção de energia eólica, certo? Energia eólica e energia solar. É aquela questão dos países, vários países do mundo que estão preocupados tanto com a questão ambiental, como também ter uma autossuficiência energética, estão investindo em novas fontes de energias, diversificando o seu parque energético, certo? E com fontes de energia, de produção de energia, menos poluentes, certo? Então a energia eólica, o Brasil apresenta um forte potencial para crescimento deste tipo de produção de energia. Em 2014, a oferta de energia elétrica no Brasil por fonte, certo? A gente percebe que as fontes hidráulicas, certo? Que é aquelas que é a produção de energia através das forças das águas, tem uma perspectiva, tem um percentual maior, 65%, 65,1%. Aí seguido de biomassa, não, de gás natural. Aí depois biomassa, depois derivados do petróleo e assim por diante. A eólica ainda possuía um pequeno percentual, mas esse percentual está aumentando, certo? A cada ano que passa. Se a gente analisar, olha, a produção da energia eólica já está hoje 8%. Sobre as hidrelétricas, a produção de energia a partir das forças das águas, certo? O Brasil ele tem grandes rios e rios que apresentam condições, são propícios para que pode ser utilizado para a produção de energia, certo? Sendo o maior potencial hidrelétrico brasileiro que está instalado na bacia do Rio Paraná, certo? Aqui na bacia do Rio Paraná é onde está a maior hidrelétrica da América do Sul, certo? Em produção de energia, em capacidade de produção de energia, que é a hidrelétrica de Itaipu, certo? E tem várias outras hidrelétricas. Então essa bacia aqui do Rio Paraná, que além do seu rio principal, tem o rio Tietê, o rio Paranapanema, o rio Iguaçu, o, ela é o que apresenta no Brasil a maior disponibilidade de potencial hidrelétrico. Aqui o exemplo aqui é da usina hidrelétrica de Itaipu. Ela é localizada no Rio Paraná. Ela foi construída durante a ditadura militar, certo? Ela é uma binacional. Ela foi construída a partir de uma parceria entre Brasil e Paraguai, certo? Ela ainda continua sendo a maior usina do mundo em geração de energia, porque em capacidade instalada, a maior hoje é a Três Gargantas, que foi construída lá na China, certo? Enquanto a capacidade instalada de Iguaçu é 14.000, a da China tem uma capacidade para gerar 18.000 megawatts de energia, certo?
Então aqui, como eu falei, é numa parceria Brasil e Paraguai. 50% da energia produzida em Itaipu pertence ao Brasil e 50% pertence ao Paraguai. Só que desses 50% que pertence ao Paraguai, o Paraguai não utiliza todo, certo? O Paraguai tem um território pequeno, então o que sobra do que ele utiliza, ele vende ao Brasil, certo? Então o Brasil tem direito a seus 50%, mais aquela sobra que o Paraguai não utiliza, que o Brasil compra do Paraguai. Como eu falei, a bacia do Paraná ela tem o maior potencial hidrelétrico instalado, certo? Mas aonde tem o maior potencial hidráulico disponível no país, justamente é onde tem a maior bacia hidrográfica, que é na região norte do país. Então a bacia do Amazonas é onde tem o maior potencial hidráulico. Só que apenas 1% desse potencial ele é aproveitado. Por que apenas 1% é aproveitado? Recentemente foi construído lá a hidrelétrica de Belo Monte e foi uma hidrelétrica muito criticada. Criticada por quê? Porque se a gente for analisar o relevo lá da Amazônia, é um relevo muito plano, né? É formado por planícies. Então esses relevos planos não são terrenos propícios para produção, para construção de hidrelétrica. Por quê? Porque a hidrelétrica ela vai precisar de muita água, então vai alagar uma grande área, já que é um relevo plano, e muitas vezes o principal não é só a quantidade de área alagada, e sim a força da água que vai passar na turbina, certo? Lá na frente eu vou até explicar essa situação de o que é melhor numa hidrelétrica não é o total de água alagada, e sim a sua altura da água, porque quanto maior a altura, maior é a força, a velocidade que a água vai passar nas turbinas e vai gerar mais hidrelétrica. Certo? Então aqui tem o exemplo aqui da usina de hidrelétrica de Tucuruí. Aqui tem aqui tem mais produção de energia hidrelétrica, né, da região dessa bacia, que ela tem uma potência de 4.200 megawatts e é a segunda maior hidrelétrica em geração de energia do país. Aqui a imagem aqui é quando a usina de Belo Monte ainda estava sendo construída, certo? Teve uma polêmica danada sobre a construção dessa área. Como vocês estão vendo aqui na imagem, ó, o relevo totalmente plano. Então foi uma grande área que foi alagada. Foi uma grande terras que eram dos índios, né? Isso foram alagados, florestas, né? Vários habitats, certo? Então essa usina localizada no rio Xingu, ela tem potência de 11.233 megawatts, certo? Ela já já está concluída, certo? E assim como essa usina de Belo Monte, também é um exemplo, teve uma usina lá, uma usina de Balbina, também na Amazônia, que ela alagou uma grande área, mas não tem uma grande produção de energia. É o que muitos ambientalistas criticam essa construção da usina de Belo Monte, porque é numa área de relevo plano que está alagando uma grande área de floresta, área de reservas indígenas, mas não tem uma grande produção de energia. Aqui a usina hidrelétrica de Paulo Afonso, na Bahia, certo? Essa usina hidrelétrica ela se localiza no Rio São Francisco, certo? E é esse complexo hidrelétrico de São Francisco, né? Além da usina da hidrelétrica de Paulo Afonso, tem a hidrelétrica de Sobradinho, de Três Marias, de Taparica. Todo esse complexo hidrelétrico do Rio São Francisco, ele é o responsável por abastecer a região Nordeste, certo? Abastecer a região Nordeste de energia elétrica. Essas usinas hidrelétricas, elas estão localizadas no Rio São Francisco,
que é um rio que ele corre no relevo de tipo de planalto. Então, relevos que tem desníveis, muitos desníveis, e muitas quedas d'água. Então, rios com essas características são propícios para a produção de energia em hidrelétrica, certo? Porque veja só a próxima imagem aqui. Olha, então essa imagem mostra claramente por que a crítica que o pessoal, os ambientalistas, eles criticam tanto a construção de represa na região norte, certo? Por quê? A região norte é um relevo de planície, então é um relevo muito plano. Então vai alagar uma grande área, mas o potencial hidrelétrico é baixo. Por quê? Porque as águas que vai passar aqui nas comportas e vai girar essa turbina, ela vai passar com a potência menor, certo? Diferente de um rio, que o relevo não é plano, que o relevo apresenta muitos desníveis, certo? Então vai ter uma grande profundidade esse reservatório. Então isso faz com que cria uma pressão, a água sai nessas comportas aqui com maior pressão, vai girar a turbina e vai ter um grande potencial hidrelétrico, entendeu? Por isso a crítica à construção de rios em áreas planas, certo? Como é o caso da Amazônia. O relevo da Amazônia é um relevo um relevo em sua maioria é formado por uma planície, a planície fluvial do rio Amazonas. Outro fator importante é do Brasil ele ter criado a Eletrobras e ter feito a regulamentação estatal do setor elétrico, certo? Então a Eletrobras ela foi criada em 1964, certo? E é o órgão do governo responsável pelo setor elétrico. No governo de FHC, em 1995, iniciou uma série de programas de privatização de empresas que era controlada pela Eletrobras, certo? Através desse programa que surgiu lá no governo de Fernando Collor, que foi o Programa Nacional de Desestatização, que era justamente uma das medidas para promover a abertura econômica comercial brasileira, certo? Nesse período, uma dessas empresas controlada pela Eletrobras, que antes era estatal e passou a ser uma empresa privada, um exemplo foi a Coser, certo? Que é a empresa que ela é responsável pelo fornecimento de energia aqui no Rio Grande do Norte, certo? Em 1996 foi criada a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, que passou a ser o órgão regulador e fiscalizador desse setor. 2001, assim como no final de 2009, assim como 2009 e 2012, houve uma crise no setor elétrico, certo? Distribuição de energia, e também vários apagões, certo? Consequência dos níveis baixos de alguns reservatórios, principalmente os reservatórios da região sudeste, da região nordeste, em virtude do período de estiagem prolongada, certo? Então, a partir de 1994, quais foram os fatores, além dos níveis baixos de reservatório, que também pode ter contribuído, que contribuiu para isso? A partir de 1994, houve um aumento do consumo residencial e industrial de energia. Também contando que houve um aumento da população morando no meio urbano, certo? Morando na zona urbana, onde tem um maior consumo de energia. Aí teve o problema também da vários períodos de estiagem, né, isso? Com chuvas inferior, abaixo da média, certo? E a partir disso, teve essas crises, né? A crise de energia de 2001, teve os apagões de 2009 e 2012. Então, com isso, só existiu porque não tinha uma linha de transmissão unificando todo o território nacional. Porque, por exemplo, se as hidrelétricas da região Nordeste estavam com os reservatórios em níveis baixos,
Se a da região norte não estava, se estava produzindo energia na região norte, se estava produzindo energia na região sudeste, por que não pegar a energia dessas outras hidrelétricas e trazer para o nordeste? Ou vice-versa. Mas isso não acontecia porque não existia essa linha de transmissão única, certo? Então, a partir disso, foi criado, certo? Para resolver esse problema, foi criado o Sistema Integrado Nacional. Esse Sistema Integrado Nacional, houve uma interligação de todas as linhas de transmissão de energia elétrica no país, certo? Então, veja que hoje existe toda uma rede elétrica, certo? Que vai integrar todo o território nacional. Se aqui as usinas hidrelétricas aqui der problema, não está produzindo energia suficiente, vai pegar a energia da região sudeste, vai pegar a energia da região norte e assim por diante, certo? Então, em virtude dessa crise de 2001 e dos apagões, foi criado o Setor Integrado Nacional. Além da criação do Setor Integrado Nacional, também houve a necessidade de diversificar a matriz energética brasileira. Não ficar dependendo apenas das hidrelétricas, certo? Então, com isso, houve uma série de incentivos para a criação de usinas termoelétricas, certo? Algumas delas funcionando com gás natural para produzir energia elétrica. As termoelétricas, ela pode funcionar utilizando outra fonte de energia, não só o gás natural, certo? Mas geralmente o gás natural houve um incentivo porque é pouco poluente e também o seu transporte por meio de gasoduto ele se torna mais eficiente, mais rápido e mais barato, certo? Só que as termoelétricas ela vai produzir energia mais cara, mesmo assim, do que as hidrelétricas. Existe uma vantagem das termoelétricas em relação às hidrelétricas, é que as termoelétricas ela pode ser construída, ela pode ser instalada uma usina termoelétrica em qualquer local, certo? Então, naquelas áreas mais distantes, que não tem um rio próximo, pode construir uma termoelétrica e o custo de construção é bem menor, certo? O custo para a construção. Porém, a produção de energia ela é mais cara do que as hidrelétricas. Já as hidrelétricas, ela não pode ser construída em todo local, tem que ter um rio, e como eu falei, é mais viável que seja um rio que ele apresente desníveis em seu terreno, porque se for um rio de planície, ele não tem tanta viabilidade para a produção de energia. A construção, a instalação de uma hidrelétrica, ela é mais cara, certo? Porém, a energia, a produção de energia é mais barata, certo? A gente sente no bolso, a gente aqui do Nordeste, principalmente nos períodos em que os reservatórios estão mais baixos, a gente sente no bolso quando vai pagar a conta de luz no final do mês e paga uma tarifa a mais chamada de bandeira vermelha, certo? Então, essa tarifa de bandeira vermelha significa dizer que as hidrelétricas da região não estão produzindo energia o suficiente, certo? Então, por isso, eles estão pegando energia das termoelétricas, que é mais caro. Por isso que a gente paga mais caro no papel de luz, certo? Geralmente, isso acontece nos meses que tem a estiagem.